Olá, igreja! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma devocional nesse mês de outubro, que a temática está sendo fé. E hoje a gente vai tomar para nossa reflexão um texto base que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler? Diz assim: Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Na versão da NVI, que é a versão que o nosso pastor gosta muito de usar. E tem também na versão Almeida, diz, em vez de vivemos, diz andamos, né? Andamos na fé e não na visão. E se atentando esse iniciozinho, né, entre vivemos e andamos, vou aproveitar e vou ler Romanos 4:12, que vem trazendo a reflexão sobre a circuncisão versus a incircuncisão, que diz o seguinte: E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Né? Então a Bíblia, em alguns pontos, ela vem trazendo esse andamos, né? O vivemos, com esse conceito, né? de peregrinação, né? O conceito de que nós estamos aqui na terra de passagem, né? Nós estamos numa caminhada. E essa caminhada ela deve ser edificada através de Cristo Jesus nas nossas vidas. Né? Então, quando a gente compara andamos com vivemos, a gente fala, cara, o que é viver? Né? A gente vive, a gente só não respira. O nosso viver não é só, eu acordo, respiro, eu como, eu trabalho, eu durmo. Não é isso. São as nossas aspirações, são os nossos anseios, são os nossos desejos, né? São as nossas ideias, são os nossos sonhos, né? Então, esse versículo a gente já pode trazer essa ideia de vida pela fé, né? Nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos pela fé, né? E não pelo que nós vemos. E aí eu trouxe também uma passagem no comentário que eu usei para refletir, meditar em cima dessa passagem, que é o comentário Albert Barnes. Albert Barnes foi um teólogo americano de 1800, que diz o seguinte: andar pela fé é viver na expectativa confiante das coisas que estão por vir, na crença da existência de realidades invisíveis e fazendo com que elas nos influenciem como se fossem vistas. Né? Então, assim, o que o mundo oferece? Né? A continuação do versículo vai falar que vivemos ou andamos pela fé e não na visão. Né? E o que a nossa visão ela capta? Né? O que o mundo nos oferece? Né? Isso que mais ou menos esse versículo traz. Né? A gente tem as promessas desse mundo, a gente tem com as riquezas, que é uma coisa que a gente vê, né? O dinheiro, as posses, né? O acúmulo. A gente tem as honras, né? O louvor que esse mundo dá, é o famoso, é o cara que aparece mais, que todo mundo gosta, né? Isso é visível, isso a gente percebe, né? São os momentos também, né? A gente vai para um passeio, vai para uma viagem, né? E aí tira foto, vídeo, põe no Instagram, rede social, né? Então isso tudo a gente vê, né? E se você não faz isso, se você não tira essas fotos, esses vídeos, aquilo não aconteceu, né? Aquilo parece que não tem valor, né? Então justamente também esse versículo vem trazer esse tipo de reflexão do que tem valor, né? Fala que a gente vive pela fé e não pela visão, né? Então, qual é o contraponto dessa parte da visão, dessa parte existencial mundana, né, que eu acabei de falar? Qual é o contraponto? O que a gente tem como promessa de Deus? Né? O que a Bíblia traz como promessa para a nossa vida? Né? Com a nossa crença em Jesus Cristo, com a fé que a gente deposita em Jesus Cristo depois durante a nossa transformação, né? Nós estamos em transformação, se arrependendo, pecadores arrependidos diariamente. Né? Então, o que Deus traz pra gente de promessa? É a vida eterna. Você não vê a vida eterna. É a felicidade plena, né? A concretude de existir, né? Por que nós existimos, aquele senso de completo, né? Isso você não vê. Né? Você tem a paz plena, isso você também não vê. Você tem uma vida sem dor ou sem morte, isso ninguém vê. Né?
São todos esses e muitos mais são valores de Deus para a nossa vida e que vem através da fé, né? Da nossa crença no invisível, né? A nossa firme crença, a nossa convicção no invisível. E para fechar, eu venho trazendo João 20, 29, né? Que é quando Jesus fala com Tomé, né? Responde a Tomé, e ele fala o seguinte, ele fala, então Jesus lhe disse, por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E é justamente, ele linka com o versículo que a gente acabou de ler, né? Então, que a gente possa viver realmente pela fé, experimentando diariamente as bênçãos de Deus para a nossa vida. Queria orar nesse momento. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai. Ensina-nos a cada dia, Pai, vivermos pela fé, pela certeza, Pai, que o Senhor nos criou, o Senhor morreu por nós, não merecedores, e que o Senhor nos trouxe, Pai, a possibilidade de viver com o Senhor eternamente, quando formos para a glória, quando formos para a casa que o Senhor tem preparado para nós. É o que queremos te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém.